Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. O que a palavra nos manda? Exultar e alegrar nele. Então, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos concedeu essa rica e grande, e pode ser a última oportunidade da nossa vida, né? Quem nos garante? Quem nos garante que amanhã nós estamos vivos ou daqui a pouco? Nós não temos garantia de nada. A única garantia que nós temos é as promessas do Senhor sobre a nossa vida. E eu quero agradecer ao Senhor esta rica oportunidade. E eu subo aqui com muito tremor, com muito respeito e com muita reverência. Glória a Deus por isso. Quero agradecer aos meus pastores e líderes essa oportunidade, principalmente ao meu Deus, que se não fosse por Ele eu não estaria aqui. Se não fosse o Espírito Santo eu não estaria aqui. E a você que está em casa, que está assistindo essa live pelas redes sociais, está acompanhando esse culto, seja muito bem-vindo. O Senhor nessa noite tem uma palavra para a sua vida. Você que está aqui presencial, você está no melhor lugar. O salmista diz no Salmo 84, Senhor, vale um dia na tua casa, vale 2 horas na tua casa, 2 horas aqui, é melhor do que 200 horas, 2.000 horas em qualquer outro lugar. Se você não tem essa consciência, um dia você vai ter, que vale mais 2 horas neste lugar, do que 200 ou 2.000 horas em qualquer outro lugar. Aleluias. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler 2 textos da palavra do Senhor. Eu sempre peço para ficar de pé, porque é em reverência à palavra, não é reverência a mim. E, inclusive eu quero pedir para você, não olhe para mim, porque se você olhar para mim, você não vai receber a sua porção nessa noite, porque nós somos falhos, irmãos. Nós estamos vivendo cada dia, tentando. O apóstolo Paulo diz, não que nós temos conseguido, mas nós avançamos, nós caminhamos, nós prosseguimos pelo nosso alvo, que é Jesus Cristo. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler 2 versículos, depois nós vamos lá para a epístola de 1 João, que é no finalzinho, próximo ao Apocalipse. Capítulo 14, versículo 16, 17 e 18. A minha leitura aqui é a NVI, eu não sei se é a NVI. É a mesma leitura. Talvez algumas palavras mude alguma coisa, mas o sentido da palavra é o mesmo, tá? Então, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 14, versículo 16, palavras de Jesus Cristo. E o título desse tema aqui diz, Jesus promete o Espírito Santo. 16 diz assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Tem alguma outra versão com outro nome? Conselheiro, Consolador, tem mais alguma? Na minha está encorajador, que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem. Vocês o quê? O conhecem, nós conhecemos, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. E o 18 diz, não os deixarei órfãos. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia, na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 13. Lá no finalzinho, amém? Diz assim o versículo 13. Deus nos deu do seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Eu queria pedir para você colocar a palavra aí sobre a sua cadeira. Vamos aplaudir essa palavra.
que ela é digna de toda aceitação. Senhor, muito obrigado pelos teus ensinamentos e pela tua palavra. Espírito Santo, eu estou na tua dependência nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aqui você não é proibido dar glória a Deus, nem dar aleluias, porque nós estamos na presença do Senhor. E não faça isso porque muitas vezes o pastor, quem está aqui na frente, pede. Não faça isso assim. Faça isso porque você sente no seu coração, porque você tem prazer de glorificar o Senhor, porque você tem prazer de dar a Ele o seu louvor e a sua adoração. Essa palavra, ela está queimando no meu coração já faz bastante tempo. E nós tivemos aqui durante todo o mês de abril muitas palavras referentes ao Evangelho, a palavra, a essência da palavra. E quando o Senhor colocou, eu estava em dúvida de muitas palavras e fui para a oração e Deus me confirmou em meu coração para eu falar nessa noite sobre o Espírito Santo. Por quê? Ele é Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós falamos muito nele, mas falamos pouco sobre Ele. Vocês concordam comigo? Nós falamos muito nele, mas nós falamos pouco sobre Ele. Tem muita diferença do sobre, né? E todos os domingos e as quintas-feiras de culto aqui, as terças-feiras que o pastor Daniel faz também terças-feiras temática, nada foge do Evangelho, é palavra pura. Os nossos cultos de quinta-feira aqui, meus irmãos, quem não se converter, pastor, quem não receber essa palavra que está sendo ministrada nas quinta-feiras, esquece. Não vai se converter mais. De ver o desespero que o Espírito Santo está gritando nesse lugar. E nós somos privilegiados por isso. Porque quando o Espírito fala, Ele convence, essa é a obra dele na nossa vida. Então nós precisamos ser convencidos. Nós já fomos, nós já aceitamos Jesus. Eu gostaria de perguntar aqui nessa noite, não para te constranger. Quem aqui ainda não recebeu Jesus como seu Salvador? Quem não confessou Jesus ainda? Eu não confessei ainda. Pode levantar a sua mão, sem constrangimento. Então todos aqui já confessaram a Jesus como seu Salvador. E se você ainda não está servindo a Jesus, se você entrou aqui hoje, não é apenas para você cumprir uma tabela. Você veio aqui porque você necessita do Senhor e de uma porção a mais da sua palavra na sua vida. Então, nós já confessamos Jesus, nós já nos batizamos. E Jesus fala no capítulo 11 de Lucas, quando ele estava advertindo os seus discípulos sobre a oração, ele deu um exemplo muito básico. Ele fala assim: se vós que sois maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, porque se o teu filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma cobra. Se teu filho lhe pedir um ovo, um peixe, você não vai dar uma serpente. Quanto mais o vosso Pai Celestial, que vai dar do seu Espírito para aqueles que pedirem. E quando Jesus falou essas palavras, ele falou sem ele ter cumprido totalmente a sua missão e sem ter tido o derramamento do Espírito lá em Atos 2. Então nós já sabemos que nós temos o Espírito Santo, isso é fato. Tem muitas igrejas, meus irmãos, infelizmente, que nem se importam e nem citam sobre o Espírito Santo, nem mencionam o seu nome, esquecem totalmente de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não diz respeito a movimentos dentro das igrejas. Está aqui um casal de pastores que são da Assembleia de Deus, eles sabem muito bem sobre isso. Porque nas reuniões das Assembleias de Deus, a gente vê muito isso, né, pastor Giovanni? Mas o Espírito Santo, ele não é limitado a movimentos. Não é. Ele vai muito além disso. Ele não é uma energia, conforme as outras religiões dizem, um ser evoluído. Não. Ele é Deus. Ele é o Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a partir de Jesus nós ouvimos falar sobre Ele? Não. Ele está lá no início de tudo.
Gênesis 1, a palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face, sobre as águas. Era um caos. E o que é a essência dessa palavra pairar? É a intenção de fazer alguma coisa. É a intenção de mudar alguma coisa. E logo em seguida vem Deus criando todas as coisas. Então Ele está lá. Ele está na criação do homem. Quando Deus resolveu colocar sobre Adão um sono profundo, e lá está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele faz parte da concepção de Jesus Cristo, porque foi através dele que Jesus foi concebido. Aleluias! Foi através dele que Jesus foi concebido. A palavra do Senhor nos diz que Ele inspirou toda a palavra. Se hoje eu tenho e você tem acesso a esse tesouro, foi através do Espírito Santo. Aleluias! E glória a Deus por isso. Então todo o mês de abril, todos os pastores que subiram aqui falaram sobre o Evangelho. A palavra do Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo, que essa palavra, ela não é palavras persuasivas. Ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus para a vida de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha dessa palavra. Nós nos envergonhamos da palavra. Nós, como cristãos, nós não nos envergonhamos dessa palavra. Nós não temos vergonha de anunciar ela. Quem quer que seja, pode ser a pessoa mais rica e mais influente deste mundo. Um dia a palavra do Senhor nos diz que todos saberão, todos conhecerão dessa palavra. Através de quem? Através do Espírito Santo. Aleluias. Essa palavra, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos instrui, para que nós sejamos prontamente, perfeitamente instruídos a toda boa obra. Jesus, um pouco antes dele morrer, no capítulo 14 aqui que nós lemos, ele tinha avisado para os seus discípulos tudo o que ele ia passar. Ele sentou com eles, explicou tudo o que ele ia viver. E ele prometeu aqui onde nós lemos: eu não deixarei vocês órfãos. Eu mandarei um outro Consolador, que é igual. Ele falou: eu vou subir e eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. E Jesus disse: ele é igual. A palavra, quando a gente pesquisa na letra original, no nome original, nas palavras originais, é de igual modo. Quando Jesus prometeu que ia deixar um igual, é semelhante a ele. Aleluias. Eu vou subir e eu vou deixar com vocês um que é semelhante a mim. E a palavra original para Espírito Santo é Paracleto, que quer dizer para estar do seu lado, para estar em você. Ele vive em nós. Quem crê nisso, meus irmãos? O Espírito Santo habita em nós. Você pode repetir isso para você mesma? O Espírito Santo habita em mim. Aleluias. Romanos 8, versículo 16, diz que Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito. Espírito com letra maiúscula. E aqui embaixo Espírito com letra minúscula. Que nós somos filhos de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo na vida do crente, ele não é opcional. Ele não é igual, você vai numa loja, escolhe o melhor carro que tiver naquela loja, aí ali vai variar de preço. Se você levar um carro com ar-condicionado ou com vidro elétrico, ele vai mudar, porque é opcional. O Espírito Santo na vida do cristão não é opcional. O Espírito Santo na vida do cristão, ele não é um acessório, não. O cristão não é cristão sem ter a liderança do Espírito Santo em sua vida.
ele não sobrevive. Eu e nós não sobrevivemos sem o Espírito Santo. Por que que a igreja está de pé ainda? Desde lá de trás, a partir de Atos 2. Por que que a igreja está de pé? Quantas coisas aconteceram para derrubar a igreja? Perseguição, crentes colocados nos tachos de óleo, crentes mortos, decapitados, perseguição. Até hoje a igreja é perseguida. O Jair sempre fala nisso, ele participa de projetos onde cita a perseguição da igreja. É porque a gente não se interessa por esse assunto, porque se nós se interessássemos, nós valorizávamos mais o que nós vivemos aqui no nosso país. Por quê? Porque a igreja até hoje, cristão morre por causa do nome do Senhor. E por que que a igreja ainda está de pé? Por causa do Espírito Santo. Aleluias! Lembra daquele louvor? A perseguição não parou a igreja? É que eu não lembro. É isso, meus irmãos. Se a igreja está de pé, e ela vai ficar de pé, ela vai ficar de pé, ela vai permanecer de pé, por causa do Espírito Santo. Ninguém destrói quem é cheio do Espírito Santo. Ninguém, nada desse mundo pode destruir alguém que é cheio do Espírito Santo. Nada, nenhuma influência desse sistema maligno destrói alguém que é cheio do Espírito Santo. Aleluias! Como é importante nós nos enchermos dele. Não dá, meus irmãos, não dá para nós sobrevivermos a esse sistema sem sermos cheios do Espírito Santo. Não dá. Desista, porque não dá. O apóstolo Paulo, eu entrei ali no quartinho da oração quando eu cheguei. Logo em seguida, estava o irmão Raimundo, logo em seguida o Jair entrou e começou a orar. Eu comecei, junto com a minha oração, a ouvir o Jair orando. E ele falando sobre isso. Não dá para nós vivermos nesse mundo sem sermos cheios do teu Espírito. Não dá, Senhor, eu desisto. Se for para eu viver um cristianismo vazio, eu prefiro não viver do que viver neste mundo sendo tragada pelo diabo. E a palavra do Senhor diz que Satanás vive ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, mas ele não toca em quem é cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Ele não tem poder de tocar no ser humano que é filho de Deus e é cheio do teu Espírito. Aleluias. 1 João capítulo 4, versículo 13, diz assim, se quiser projetar, Wellington, pode projetar. Deus nos deu do seu Espírito, que é isso que nós lemos, como uma prova da permanência dele em nós e nós nele. Se você voltar um pouquinho no versículo 4, diz: filhinhos, vocês pertencem a Deus, pois o Espírito que está em vocês é maior do que o que está neste mundo. Aquele que está em nós é maior do que quem está neste mundo. E há uma interação nesse relacionamento entre nós e o Espírito Santo. Ele não é um relacionamento unilateral, que diz respeito só ao Espírito Santo. Ele é mútuo. Nós precisamos ter essa interação com o Espírito Santo. E eu quero chamar você a essa realidade. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 17. Se quiser projetar também, vai mais rápido, Wellington? Pode ser. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós precisamos entender isso com muito cuidado e com muita reverência. Por quê? Diz assim a palavra do Senhor: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Põe o próximo, Hélito. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado, é santo. Irmãos, essa morada, nós cantamos sobre isso. Eu sou sua casa, sua morada. Vem mudar tudo aqui, Senhor. Mas será que nós estamos falando isso com sinceridade? Porque para nós vivermos isso na íntegra, nós precisamos deixar muitas coisas dos nossos hábitos maus e da nossa vida. Nós precisamos ter uma renúncia muito grande. Nós somos a morada desse Espírito e Ele é santo. E se o meu corpo eu não conservar
levar a santidade nele, ele é a morada do Espírito, ele não vai habitar em mim. Não vai habitar em mim. Ter o Espírito Santo habitando em nós, sendo sua morada, não diz respeito a simplesmente experiências esporádicas. De vez em quando eu sinto um arrepio, uma lágrima cai dos meus olhos. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós precisamos conservar, como diz a palavra, a nossa mente limpa e o nosso corpo com essa integridade, para que o seu Santo Espírito habite em nós. Ele é um Deus santo e quer habitar dentro de nós. Ele procura quem queira ser habitado por ele. Na antiga aliança, a presença do Senhor era habitada no santuário físico, justamente. Havia lá os rituais que os sacerdotes faziam, e justamente isso, na antiga aliança, a presença do Senhor era habitada nos templos físicos. É tanto que o historiador Flávio Joséfo, ele diz em uma das suas pesquisas, que aqueles sacerdotes, quando eles entravam dentro do Santo dos Santos, para levar a oferta por eles e pelo povo, na franja da roupa deles havia vários sinos. Os pés daquele sacerdote eram amarrados com uma corda. Por quê? Porque se lá dentro eles estivessem com alguma situação, que estivessem em pecado, aquele sacerdote era fulminado pela presença do Senhor. E se quem estivesse do lado de fora não ouvisse o barulhinho dos sininhos que estavam em sua franja da sua roupa, as pessoas puxavam os sacerdotes pela corda, porque ele já estaria morto. Aquele ritual, se o sacerdote não entrasse ali, naquele lugar santo, totalmente puro, eles eram fulminados pela presença do Senhor. E na nova aliança, que é o que nós vivemos, na nova aliança, o apóstolo Estevão diz, lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que ele não habita mais em templos feitos físicos por mãos de homens. Ele não está mais dentro das quatro paredes apenas. Ele habita dentro de nós. Por quê? Porque Jesus bradou na cruz: está consumado. Ele disse: tetelestai, tudo está consumado. No momento que Jesus bradou na cruz, lá no Calvário, a quilômetros de distância em Jerusalém, o véu que separava se rasgou de alto a baixo. E o escritor de Hebreus diz no versículo 10: hoje Jesus abriu para mim e para você um novo caminho. Nós temos acesso à presença do Senhor a qualquer momento, a todo instante. Não está limitado a esse espaço físico, não está limitado apenas o momento que eu estou aqui. É a qualquer momento você pode dobrar os teus joelhos e acessar a presença do Senhor. Porque não existe véu mais de separação. Você não precisa mais da ajuda dos sacerdotes para entrar na presença do Senhor. Você pode dobrar os teus joelhos e acessar essa presença. Ela não está limitada como na antiga aliança. Olha que privilégio, meus irmãos, a gente vive hoje. E por que nós não conservamos? Por que nós não fazemos conforme a gente tem que fazer e tem que viver? Por que a gente não considera isso? O Espírito está gritando nesse altar. O Espírito tem gritado em nossa vida. Se você não foi convencido ainda, abra o seu coração. Um dia nós não vamos ter desculpa diante do Senhor. Senhor, eu não ouvi tua palavra. Senhor, eu não sabia disso. Você sabe, eu sei. Eu não tenho desculpa, nem você tem desculpa. A palavra do Senhor tem sido anunciada. E a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua é nos convencer. E Ele nos convence. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, Ele está sondando cada coração. Ele nos convence. Ele nos convence. A obra dele na nossa vida é nos convencer. Nós lemos isso. Ele convence o mundo do pecado. Ele convence da justiça. E ele convence do juízo de Deus. Por isso que naquele dia todo joelho vai cair diante
diante do Senhor e vai dizer: só o Senhor é Deus. Porque você já ouviu, toda a humanidade vai ouvir. A palavra do Senhor diz que um dia todos irão ouvir. Todos irão ouvir sobre essa palavra. E quem vai convencer esse pecador é o Espírito Santo. E por que muitas pessoas ouvem e não praticam? Por quê? Por quê? Porque não abre o coração. Porque não quer. Tem o livre-arbítrio. Tem a escolha, o poder de escolha. Se eu não faço, é porque eu não quero. Não é porque o Espírito Santo não me convenceu. Se eu continuo errando, é porque eu quero. Não porque o Espírito Santo não falou comigo. Ele fala, ele toca, ele faz você ter a consciência do teu erro. Nós só não mudamos quando nós não queremos mudar. Essa é uma realidade. Então a nova aliança veio para tirar todo o impedimento de nós acessarmos essa presença. Nós não precisamos de agenda. A agenda de Deus nunca está cheia. Você não precisa marcar horário. A hora que você cair de joelhos, você se levanta diferente. A hora que você se dobrar diante dele, você se levanta diferente. Aleluias. A obra do Espírito Santo na nossa vida, ele nos regenera. Coloca para mim aí, Wellington, capítulo 3 de Tito, versículo 5. Irmão, sabe como eu vejo isso? Na simplicidade de um machucado. Esses dias atrás o joelho da Mari, ela caiu aqui no estacionamento, ficou dilacerado. A pele estava pendurada. 3, 4, 5 dias depois a Mari foi na minha casa, estava tudo sequinho. Aquela pelezinha já tinha cicatrizado. E eu entendo isso aqui. O Espírito Santo nos regenera. Não pelas obras de justiça que nós podemos fazer ou praticar. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. Aleluias. O Espírito Santo nos regenera. Eu entendo que ele pega assim, uma mangueira, uma vape. Tira toda a sujeira do nosso coração e da nossa mente, do nosso espírito. Ele dá um banho em nós. Aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Quantas vezes, Senhor, o Senhor já não fez isso comigo e com muitos aqui. O Espírito Santo de Deus nos transforma. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Aleluias. Ele nos transforma. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual é o Senhor, a qual vem do Senhor, que é o seu Espírito. Ele só não nos transforma de pior, para melhor, mas ele nos transforma a imagem e semelhança de Cristo. É por causa dele que nós queremos ser parecidos com Jesus. É por causa dele que nós queremos seguir os passos de Jesus. E tem um detalhe tão importante, que ele não aponta para ele mesmo. Ele aponta para Cristo. O holofote que ele dá é para Cristo. Tudo que acontece na nossa vida reverte em adoração. Por quê? Porque essa é a obra dele na nossa vida. Aleluias. Cada vez mais o desejo dele é que nós sejamos parecidos com Cristo, pequenos Cristo. O Espírito Santo, ele não é apenas uma pessoa, somente apenas uma pessoa. Ele é Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele tem vontade, ele raciocina e tem emoção. O Espírito Santo tem vontade, ele raciocina e ele tem emoção. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 diz que ele distribui os seus dons conforme as suas vontades. E o conselho que eu te dou nessa noite aqui, neste ambiente, procure, como o apóstolo Paulo nos aconselha,
Procure os dons espirituais. Busque os dons espirituais. Busque no Espírito Santo ser capacitado com esses dons, que Ele vai distribuir esses dons conforme a sua vontade. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Não adianta eu querer ser o pastor Júnior, porque o dom do pastor Júnior é um, o meu é outro. Não adianta eu querer ser o Rodrigo, porque o que o Rodrigo tem é de uma forma, e o que eu tenho é outra. Mas a palavra manda nós buscarmos com zelo os dons. Para quê? Para que nós sejamos capacitados para a sua obra. Ele pensa. Romanos 8, 27, Ele nos conhece. Irmãos, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe as nossas intenções. E o maior de tudo, Ele intercede por nós. É aquele que sonda. Ele conhece. Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele está na presença de Deus. Muitas vezes você pede algo para o Senhor e você não entende por que você não recebeu. Quantas pessoas não acontece isso? Em quantas vezes não acontece isso conosco? Senhor, mas eu te pedi. Senhor, eu sei que essa é a tua vontade, mas por que não acontece? Porque o Espírito Santo sabe a vontade do Senhor para mim e para você. Então o que Ele faz diante de Deus? Pai, esse não é o momento da Thaís receber o que ela está pedindo. Ela não vai, sabe, saber lidar com isso. Estou correta, pastor? Ela não vai saber lidar com isso, pai. Ela não está preparada para receber isso. Não dá isso para ela agora, Senhor. Pai, dá conforme o Senhor quer. É isso que Ele faz. Esse é o papel dele diante de Deus. Aí muitas vezes nós desesperados queremos a qualquer custo alguma coisa que não é a vontade do Senhor para a nossa vida. Aí o que a gente faz quando não recebe? Biquinho para Jesus, né, Vinícius? Bicudo para Jesus. A gente faz biquinho, murmura, maldiz. Porque que mais um crente quer mais do que crente sabe fazer é maldizer das coisas. Por quê? Porque acha que pode receber tudo porque é crente. E não é assim. E não é assim. Quando nós somos liderados por essa obra em nossa vida, nós aprendemos a entender muitas coisas. Muitas coisas. E Ele tem emoção. Ele se entristece. Efésios capítulo de número 4 e versículo de número 30, existe aqui uma recomendação da palavra do Senhor. Não entristeça o Espírito Santo. Vocês foram selados por Ele para o dia da vossa redenção. Aí eu te pergunto nessa noite, será que nós estamos extremamente preocupados com isso? Em não entristecer o Espírito Santo, Vinícius? Será que a gente tem essa preocupação como cristãos em não entristecer o Espírito Santo? E são mínimas coisas que faz Ele se entristecer com a gente. Não precisa nem eu citar coisas aqui, porque você sente quando você entristece Ele. Ou eu estou falando aqui alguma inverdade? Você sabe quando você entristece o Espírito Santo. Você mesma sente que você entristeceu. Você pode ser pastor, irmãos. Pode ser quem quer que seja. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós sabemos. Sabemos ou não sabemos, Jair? Sabemos. E a palavra nos manda, não entristeça, porque Ele tem sentimento. Aleluias. Jesus disse no capítulo 16, abra comigo, mais uma palavra sobre o Espírito Santo. João, capítulo 16. Versículo 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. 12. Tenho ainda muito a vos dizer. Jesus falando para os discípulos. Mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade.
não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará por toda a verdade. Esse é o prazer do Espírito Santo em nós, nos guiar por toda a verdade. Ele intercede por nós, Romanos 8, 26, nós já lemos aqui sobre isso. Só não lemos o versículo, falamos dessa intercessão. Romanos 8, 26 diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra aqui no original, dessa ajuda, por exemplo, se eu pedir para o pastor Rogério me ajudar a carregar esse púlpito aqui, se eu pedir para o pastor Rogério vir aqui me ajudar, e se eu cruzar meus braços e o pastor Rogério levar sozinho, ele está me ajudando? Não, ele está fazendo sozinho. E quando a gente lê o original dessa, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem orar, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós nem sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas se eu pegar num canto desse púlpito e o pastor Rogério pegar no outro, ele está fazendo o quê? Me ajudando. Essa é a originalidade dessa palavra. Ele vem para nos ajudar. Ele está conosco. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas limitações. E ele vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. Eu sei que muitos que estão aqui já viveram coisas terríveis na sua vida, que dependeram da ajuda do Espírito Santo. Irmãos, eu já vivi situações na minha vida, que se não fosse o Espírito Santo, nem os meus filhos sabem disso, eu não estaria aqui. O Espírito Santo me ajudou nas minhas fraquezas. Quando fala de fraqueza, é tudo, meus irmãos, é tudo. É tudo, abrange tudo, sabe? Não é fraqueza de pecado, é fraqueza, é desânimo, sabe? É falta de força, é falta de fé, é falta de coragem. Quando a gente fala em fraqueza, a gente só pensa em pecado. Não, é falta de coragem, de ânimo. Você pode ter a pessoa mais íntima do teu lado, mas essa pessoa não vai fazer o papel do Espírito Santo na tua vida. Você pode viver um casamento 100% feliz, mas o teu esposo ou a tua esposa não vai fazer o papel do Espírito Santo na tua vida. Você pode amar teu filho te amar, mas ele não vai fazer o papel do Espírito Santo na sua vida. O papel do Espírito Santo é esse. E muitas vezes a gente passa por cima, atropela tudo. Muitas vezes a gente nem lembra dele direito no nosso dia. Levanta de manhã e fala para ele assim: Espírito Santo, o que o Senhor tem para a minha vida nesse dia? Você vai viver coisas grandiosas, é experiência própria na minha vida. Você vai viver coisas que você nem imagina. Ele vai fazer você lembrar de palavras que vai servir para você para aquele momento. Ele vai fazer você viver situações que você nem imaginaria viver. Esses dias, tempos atrás, eu fui convidada para ministrar numa igreja. E eu recebi o convite, mas não recebi o tema. E quando eu recebi o tema, aquela palavra me confrontou. E eu quis recuar. Não porque eu estava em pecado, não. Mas eu falei, não, eu não vou ministrar sobre isso. Aí quando eu quis dizer não, antes de eu dizer não, que eu já tinha aceitado, eu fui para a oração. E eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Como fazer numa situação dessa? Ele falou para mim, era um culto de mulheres, não fale só para as mulheres, fale para os homens também, apesar de ser culto de mulheres. Olha que coisa maravilhosa, está aqui minha irmã de testemunha. Não fale só para as mulheres, fale para os homens também. Eu montei uma palavra com o papel da mulher e o papel do homem, na família, no casamento. Parecia mais uma palestra para casais.
eu falei aquela palavra, Deus me deu graça. O pastor depois subiu no púlpito, eu fiz uma oração para fechar. O pastor depois subiu no púlpito e falou assim: tudo que eu gostaria de falar para essa igreja, Deus trouxe a pastora aqui para falar. Minha irmã está ali de testemunho. Tudo, eu não tive coragem de falar para vocês o que o Espírito Santo usou a vida da serva dele nessa noite. Se eu tivesse recuado, se eu não tivesse feito, eu teria sido uma pessoa covarde ao chamado de Deus na minha vida. E a obra do Senhor na nossa vida é para nós não nos acovardarmos. O Espírito Santo é intercessor, o Espírito Santo sente ciúmes. O apóstolo Tiago diz, eu acho maravilhosa essa palavra, no capítulo 4, no versículo 5, o apóstolo Tiago diz: o Espírito que o Senhor tem nos dado tem ciúmes de você. O Espírito que o Senhor te deu tem ciúmes de você. Aonde você está investindo mais o seu tempo? Quinta-feira, quando o pastor Júnior estava ministrando aqui, hoje eu já fui assim, por isso que eu posso falar. Eu já deixei de vir para os cultos para ficar dentro de uma academia malhando. Não é errado ir para a academia, jamais. Não deixe de ir, mas não troque. Eu já troquei, Rodrigo. Eu já troquei. Ficava dentro de uma academia 2, 3 horas. Para quê? Para quê? Hoje eu não posso mais fazer uma academia. Fê, não é por causa disso não. Só não troque. Conselho de Deus para a tua vida: não troque. Onde está as nossas prioridades? Ele sente ciúmes de você. Onde está, pastor Rogério, a nossa prioridade? Não deixe de ir. Não deixe de cuidar do seu corpo. Não deixe, não é isso. Mas não troque. Não troque as 2 horas. Não troque a meia hora de oração. Não troque. Porque eu orava 10 minutos, mas malhava 2 horas. É triste dizer isso, mas eu já fiz isso. E eu posso assumir isso para vocês. Aí o que aconteceu comigo? Quase morri. E o que acontece hoje? Não posso mais malhar, Jair. E eu tô machucada porque eu não posso mais malhar? Não. De jeito nenhum, meus irmãos. Porque quando o Senhor faz, Ele faz daqui para fora. Ele muda aqui, ó. Não me faz falta. Eu gostaria de voltar para uma academia? Gostaria demais. Mas não me faz falta. Não me faz falta. Por quê? Minhas prioridades mudaram. E esse é o conselho do Espírito Santo. Ele tem ciúme. Ele fala. Em Hebreus 3, 7 e 8 diz: se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. É hoje, é nas quintas-feiras, é nos domingos, é nas terça-feiras. Se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, ou é no seu dia a dia, não endureça o seu coração. Não faça isso. Nós podemos entristecê-lo. Efésios 4:30 nós já lemos. Você sabia que nós podemos insultar o Espírito Santo? Projeta aí para mim, Wellington, Hebreus 10, 29. Nós podemos insultar o Espírito Santo. Insultar, essa palavra é pesada. É pesada. Diz assim: quão mais severo castigo julgam vocês? Merecem aquele que pisou aos pés o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quanto mais, volta aí, Wellington, isso, quanto mais severo castigo merecem aqueles que profanaram o sangue da aliança e também aqueles que insultam o Espírito de Deus. Não resista a ele. Atos capítulo 7,
Estevão, no seu discurso, disse isso para aqueles que estavam praticamente matando Estevão naquele dia. Estevão disse ao sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? É o 7:51, vai lá no 51. Estevão respondeu para ele: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são igual aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. São tudo coisas, meus irmãos, que muitas vezes a gente não se atenta. Um casal, na época da igreja primitiva, mentiram ao Espírito Santo. Ananias e Safira. Na época, a igreja vivia com todas a liderança, eles viviam em comum naquela época. Não eram obrigados a ninguém fazer aquilo, mas eles, o apóstolo, o Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, diz que naquele dia foi Ananias e Safira com o coração cheio do diabo, porque eles intentaram em seu coração: nós vamos vender a propriedade, mas nós vamos dizer para os apóstolos que nós vendemos por X e nós vamos depositar aos pés da igreja Y. Mentiram ao Espírito Santo. O que aconteceu com aquele casal? Foram fulminados na frente de Pedro naquele dia. Então não dá para mentir para o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele conhece as nossas intenções. Primeiras, segundas, quintas, décimas, milésimas intenções do nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós fazemos. Muitas vezes nós podemos nos esconder de alguém, mas dele nós não escondemos. E eu quero ler também com vocês capítulo 5 de Efésios. É uma palavra que tem também falado bastante comigo, porque há uma embriaguez nos nossos dias, não muitas vezes de vinho, não muitas vezes que eu falo assim, por quê? Porque o apóstolo Paulo diz aqui sobre a embriaguez do vinho, que o vinho traz. Mas hoje, nos nossos dias, não é essa embriaguez de vinho. Diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como que nós vamos fazer isso? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Muitas vezes nós nos preocupamos somente com a primeira parte desse versículo: não embriagueis com vinho. Não vos embriagueis não com o vinho, mas existe muita embriaguez nos nossos dias. Esse mundo nos embriaga, status nos embriaga, condição financeira nos embriaga. Esses dias nós estávamos na minha mesa, na minha casa, eu, a Thaís e o Lucas, e conversando sobre isso. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. É uma embriaguez. Quanto mais, se eu trocar de carro hoje, o ano que vem eu quero outro carro. É uma embriaguez. Não que seja errado, mas isso é prioridade na minha vida? Isso é o que o Senhor quer para a minha vida? Será que não tem outras coisas que são prioridades para nós? E o que o apóstolo Paulo diz aqui: não vos embriagueis com isso. Quando a pessoa está embriagada, ela está fora de si, ela não tem consciência. Então o que o mundo faz, esse sistema maligno faz, é nos embriagar. Quanto mais nós temos hoje um sapato novo, uma roupa nova para as mulheres que gostam disso, mais nós queremos. Você não consegue entrar numa Renner, numa C&A, numa Riachuelo, sem comprar uma blusinha. Mas a blusinha é necessário para você hoje? Não. Aí você faz uma dívida porque você está embriagada. Não tem um evento que você queira repetir sua roupa. Eu estou falando para as mulheres, porque a mulher tem essa mais vaidade. Mas tem o homem que gosta de carro. O homem põe um acessório no carro hoje, amanhã ele quer outro acessório. É uma embriaguez. Não se embriague com isso. As redes sociais nos embriagam. Porque quanto mais nós acessamos as redes sociais, mais nós ficamos embriagados de inveja, embriagados de malícia, embriagado de maledicência, porque eu quero viver a vida que a Sheilinha vive. E a que Deus deu para a Sheilinha não é a que Deus deu para mim. E isso vai me fazer o quê? Pecar, meus irmãos, pecar. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não embriaguem-se com isso, mas encha-vos do Espírito. Mude as suas prioridades. Encha-vos do Espírito. Esse Espírito, ele precisa ter influência em nossa vida.
Porque não adianta eu chegar aqui, bater no meu peito e dizer, eu tenho o Espírito Santo, mas ele tem influência sobre mim? Ele tem influência na minha vida? Mais um texto para nós finalizarmos. Cadê? Tessalonicenses, que fala do Espírito. 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui onde eu anotei. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não extinguir, sabe? Bloquear o Espírito. Por quê? Porque ele precisa ter influência na nossa vida. Sabe quando você vai lavar com a mangueira e você torce a mangueira e ela para de sair água? Eu vejo como isso, simples. Você vai lá e bloqueia a água que está saindo da mangueira. Não apaga o Espírito. Nós precisamos viver sobre a influência dele. Palavra nós temos nesse altar para viver sobre a influência do Espírito. Mas eu estou dando crédito a essas palavras? Eu estou deixando essa influência viver na minha vida? Muitas vezes eu vejo desespero. Eu vejo desespero da vida do pastor Júnior, querendo que essa igreja viva um avivamento. Nós vamos viver o avivamento. Pastor, nós vamos viver. Nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Nós estamos vivendo para isso. Mas nós precisamos ter consciência. Nós temos aqui 3 cultos na semana. 2 horas cada culto. Eu anotei até essa quantidade de horas. Nós temos 168 horas na nossa semana. Menos 6, que são as 6 horas que nós viemos nos 3 cultos da semana. O que nós fazemos com as 162 horas? Estamos cheios da embriaguez desse mundo. Aí a gente chega aqui, vem desesperado, querendo que tudo aconteça dentro de nós. Mas nós em nenhum momento do nosso dia, nós deixamos espaço para essa influência desse Espírito governar a nossa vida. Ou eu estou falando aqui alguma coisa que não é normal. Aí a gente chega aqui, parece que a gente passa ali na porta, pega o Espírito Santo, joga dentro de nós e quer que as coisas fluam. Não vai fluir. Não vai. A responsabilidade é minha, é sua, é nossa. É nossa. Mas para isso nós precisamos viver 162 horas semanais com essa influência dentro de nós. Nós precisamos viver isso. Por isso que o texto que nós lemos de 1 João, do capítulo 4, que é uma parceria, que é um relacionamento mútuo, sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Esse texto da carta de João, lá no final, aqui ó, perdi aqui, peraí. É isso que eu quero. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. É uma parceria, é um relacionamento mútuo, não é só o Espírito, porque nós queremos que ele faça tudo e nós não fizemos nada, nós não estamos fazendo nada, e nós queremos que tudo aconteça na nossa vida. Jesus disse lá em Lucas, capítulo de número 7, no versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Esse rios de águas vivas que correrá do meu ventre, ele não vai correr aqui só nesse ambiente. Ele vai correr na minha vida. É da vida para a igreja. É da vida para a igreja. Aqui vai ser somente um ajuntamento onde a coisa vai fluir em conjunto, mas é da vida para a igreja. Esse rio de águas vivas, como diz, Jesus diz aqui, esse rio, o Salmo 46 fala dele. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do nosso Deus,
o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Apocalipse fala disso, desse rio de Deus. Ele tem que fluir de dentro de mim. As minhas ações têm que denunciar que esse rio flui de mim. O meu comportamento tem que denunciar esse rio. Isso não quer dizer de tempo de igreja, de ministério, de liderança. Isso é cristão, é o cristão. Aqui não é questão de pastor ter mais, membro ter menos, não. É a igreja de Cristo, que o rio do Senhor precisa fluir de dentro de si, da vida para dentro da igreja. Aqui, esse ambiente, apenas nós nos juntamos para cultuar o Senhor juntos. Mas a nossa vida lá fora, esse rio tem que fluir. Tem uma profecia do livro de Ezequiel, nós já vamos finalizar. Eu gosto muito de pensar sobre ela, porque é maravilhoso e já está se cumprindo. Capítulo 47 de Ezequiel diz o seguinte. Se quiser projetar, Wellington, rapidinho, para nós finalizarmos aqui. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Eu vi águas saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pode ir. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e me conduziu pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia medindo. Só um pouquinho aqui. A palavra do Senhor está dizendo aqui que existia um rio e que aquele homem pegou na mão do profeta e caminhou com o profeta em direção ao rio. Não foi o rio que veio até o profeta, foi o profeta que foi caminhando em direção ao rio. Aí a palavra diz que eles caminharam 500 metros, a água dava onde? Nos tornozelos. Projeta a palavra, Wellington. Depois eles caminharam mais 500 metros e a água dava nos joelhos. Depois eles caminharam mais 500 metros e a água dava na cintura. Depois eles caminharam mais 500 metros e a água eles já não tinham mais o controle. Enquanto nós estamos caminhando sobre o nosso controle, a água está no tornozelo. Enquanto nós caminhamos com a água no joelho, nós estamos no controle. Enquanto nós caminhamos com a água na cintura, nós estamos no controle. Mas quando nós nos deixamos mergulhar nesse rio, nós já não temos mais a influência. Verdade, igreja? Nós não temos mais a nossa influência. A influência é dele em nós. Quem nos ajuda, como eu dei o exemplo desse aqui, é ele nas nossas fraquezas, né, pastor Giovanni? Pastor Daniel, quem nos ajuda nas nossas fraquezas? É ele, meus irmãos. Pastor, nós estamos no caminho. E eu profetizo, em nome dessa palavra que eu ministrei. Eu profetizo em nome dessa palavra que é verdadeira. Nós vamos, mas é uma responsabilidade nossa. Quem entende o que eu estou falando aqui? Você entende essa responsabilidade? Essa influência precisa partir de dentro de você. Quem caminha para o rio é você. Quem vai andando passos mais para ser emergido nesse rio é eu e é você. Não é o rio que vem até você, é você que vai caminhar até ele. E nós vamos viver o avivamento neste lugar. Esse lugar simples, mas o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Você sabe que aquele avivamento que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, tinha milhares de igrejas onde poderia acontecer aquele avivamento, mas ele foi por uma capela, por intermédio de jovens de bermuda. Você olhava para os jovens, vocês não davam nada, mas o avivamento veio. É assim, meus irmãos. Deus não está procurando título,
Deus não está procurando status, Deus não está procurando likes, Deus não está procurando em seguidores. Deus está procurando pessoas que deixem esse Espírito influenciar a tua vida. É isso. Caminhe, 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 pastor. Caminhe, pastor, caminhe, 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 caminhe. Não desanime, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós vamos viver neste lugar. Eu profetizo o avivamento do céu. O avivamento que está descrito nessa palavra pelo profeta Joel. O avivamento que vai tomar os meus netos. O avivamento que vai tomar nossos filhos. O avivamento que vai tomar nossa casa. Ele vai começar lá na minha casa. E eu vou chegar aqui transbordando. E o Senhor vai nos visitar. Aleluias. Aleluias. Nós temos visto já sinais nas nossas crianças. Agora eu pergunto para os adultos: vai esperar primeiro as crianças ser cheias? Nós temos que ser o exemplo para elas. Vai esperar, nós vamos esperar primeiro as crianças falar em línguas? Vamos esperar primeiro as crianças ser cheias, o coração arder, queimar, deitar. Sabe, o gesto das crianças na inocência, nós temos que ser o exemplo para elas. Aleluias. Nós vamos viver. Nós estamos caminhando. Talvez as águas estejam nos seus tornozelos. Talvez já esteja nos seus joelhos, ou talvez na sua cintura. Logo, logo você vai viver aquilo que você está pedindo ao Senhor. Busque os dons, busque que o Espírito Santo distribui a cada um conforme o seu querer. Aleluias. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Receba em nome de Jesus Cristo. Deixe o Espírito Santo influenciar você. Deixa Ele completar a obra que Ele quer completar na tua vida. Aleluias. Aleluias. Ah, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Fique de pé, igreja. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Obrigada, Senhor, obrigada. Como eu sofri, Senhor, com essa palavra. Como eu sofri, Senhor, com essa palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Corações sedentos, corações dispostos ao arrependimento nessa noite. Só os sinceros, só os corajosos dispostos a fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. O Senhor quer lágrimas nesse lugar. Aleluia. Lágrimas de arrependimento sincero. Para que Deus possa encher-nos. Tu provês o fogo. Eu quero convidar nessa noite, você que é sincero, se até aqui na sua vida cristã você não entendeu nada, você está vivendo assim, sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você que tem um coração sincero diante do Senhor e você quer viver isso, vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente, venha receber de Deus um renovo, venha os jovens. Se quiser pedir para as crianças, por favor, libera as crianças, traga as crianças. Traga as crianças, traga, é deles, é deles, é deles, é deles. Aleluia, venha, você quer receber mais de Deus essa noite, venha, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Deus tem mais para a nossa vida nessa noite, aleluias. Vem, aleluias. Venha se derramar aqui, quer se ajoelhar, se ajoelhe, quer chorar, chore, quer se deitar aqui, se deite aqui. Venha. Tu provês o Espírito. Se você quiser fazer uma nova aliança com o Senhor nessa noite, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está entristecendo o Espírito Santo, você sabe que Ele tem uma obra na tua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Oh glória, aleluia, Jesus. Oh Jesus. Enche-me até flua Espírito Santo, flua Espírito Santo, flua Espírito Santo neste lugar, flua Espírito de Deus, vem com os teus rios, Senhor, vem Senhor, vem. Nós estamos com água nos
os tornozelos, Jesus. Derrama a sua glória, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Declare para ele: enche-me, enche-me até transbordar. Levante suas mãos e declare: enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 oh, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce com fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. A igreja declare: Espírito, Espírito. Batiza o teu povo, Espírito Santo. Já tem alguns anos,
Já tem alguns anos que eu estou convencido mesmo, de que a igreja não vai avançar sem um derramamento do Espírito. Já tem alguns anos que a palavra do profeta, que não é por força, não é por estratégias, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito. E João capítulo 2, Jesus ele fez um milagre em um casamento. Você conhece a história? Houve ali a transformação da água em vinho. E eu sempre me perguntei, Senhor, eu sei que esse milagre que o Senhor fez em Caná da Galileia fala de família, fala daquilo que o Senhor pode fazer na vida de um casal, que muitas vezes começa bem, começa feliz, começa apaixonado, mas por conta das adversidades, o casamento se esfria, a alegria vai embora, o fogo se apaga, a chama se apaga. Mas o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração, quando eu estava lendo um livro sobre avivamento, que aquele milagre que Jesus fez em João capítulo 2, não fala só daquele casal lá em Caná da Galileia, mas aquele milagre fala da igreja, aponta para a igreja. A igreja é a noiva do Cristo, a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, e lá em Pentecoste, a igreja foi cheia do Espírito, ela recebeu um derramado Espírito, mas ao longo da história, a igreja se afastou, se desviou, deixou com que a alegria, que a chama do primeiro amor se apagasse. Mas Jesus ele fez algo extraordinário naquele casamento. Na hora que o vinho acabou, todos estavam desesperados e Maria falou, não tem mais vinho. Eu sinto nesses dias que falta vinho na igreja. Está faltando vinho na minha vida, na nossa vida. Falta vinho. Falta vigor, falta paixão, falta fome, falta prazer. Mas eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que as talhas estão sendo preparadas, que os servos estão preparando as talhas, estão sendo colocado águas sobre essas talhas. A ordem de Maria foi: fazei tudo o que Ele vos disser. E a ordem de Jesus para nós nesses dias é que possamos fazer aquilo que Ele tem falado na sua palavra, porque Ele vai transformar a água em vinho. Ele vai preparar a igreja dos últimos dias com um derramado Espírito Santo, como nunca antes aconteceu na história. Um avivamento que o mundo nunca viu antes vai acontecer nesses últimos dias. A promessa de Tiago capítulo 5, verso 7, as primeiras chuvas foram derramadas, as últimas chuvas serão derramadas sobre a igreja. Um grande avivamento, um grande despertar acontecerá nas nossas vidas. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar convictos, desesperados, reconhecendo, Senhor, sem o Teu Espírito Santo nós não vamos conseguir prosseguir. Sem o Teu Espírito Santo nós não vamos conseguir, ó Deus, avançar. Sem o Teu Espírito Santo os nossos filhos serão, ó Deus, sucumbidos por esta geração, por esse tempo, por esse espírito dessa época. Sem o Teu Espírito Santo nós seremos levados, ó Deus, por todo o sistema dos nossos dias. Nós precisamos desse derramar sobre nós. Nós precisamos do Teu Espírito sobre nós. E como seria tão maravilhoso se fosse nessa noite aqui, se fosse neste culto de domingo, onde nós seríamos cheios do Espírito Santo. Será que você pode orar nesse momento e pedir para isso? Será que você pode orar e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Ele não vem se não tem fome. Ele não vem se não tem sede. Ele não vem se nós não o buscarmos. Ele não vem se não há desespero, se não há clamor, se não há arrependimento. Ele não vem se a igreja não demonstre paixão, desejo, porque Ele é educado.
Ele é um cavaleiro, o Espírito Santo é um cavaleiro. O Espírito Santo é um cavaleiro, ele só vem quando há fome, quando há sede, quando há desespero. Não se constrange com o desespero que há no coração do seu irmão que está do seu lado. Talvez você não sabe a luta que ele está passando, mas existe uma porção do Espírito Santo para ser derramada sobre nós. A promessa diz respeito a nós, a promessa diz respeito à nossa geração, a promessa diz respeito aos nossos filhos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mais alguém nessa noite deseja isso? Eu quero que a minha família seja cheia do Espírito Santo. Mais alguém deseja isso? Eu quero que minha esposa seja cheia do Espírito Santo. Mais algum marido deseja isso? Eu quero que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Existem pais aqui que desejam que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua igreja, Pai. Assim nós encerramos este culto hoje, Pai, expressando o nosso desespero e a fome que há dentro de nós. Enche-nos, ó Espírito Santo. Enche-nos, ó Espírito Santo. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Não é força de homens, não é manipulação de pregador, não é a luz da igreja, não é o som do pad do teclado, não são as telas dentro de uma igreja, não é a parede preta, não é a eloquência de um pregador, não é, é o desespero, é a fome, é a sede, é uma igreja que reconhece que a vida só há sentido se o Espírito Santo estiver em nós. Nós já o temos, mas uma coisa é termos o Espírito, outra coisa é sermos cheios do Espírito. Nós já sentimos o sopro do Espírito, mas nós não queremos só o sopro do Espírito, nós queremos o fogo do Espírito sobre nós. Vem, Espírito Santo, toque em corações aqui hoje, toque em pessoas aqui hoje, os irmãos que estão aqui no altar, que eles possam ter uma experiência com o Senhor nessa hora. Batiza-nos com lágrimas, batiza-nos com fome, Senhor. Batiza-nos com fome, Senhor. Nós sabemos que existe mais o Teu Espírito. Nós sabemos que a vida cristã não se resume em vir na igreja do domingo. Existe mais, existe mais. Oh, Santo Espírito de Deus, vem com a sua doce presença. Vem com a sua doce presença, Pai. Chorabaço, eu te cantorebaço. Existem circunstâncias que nós não estamos dando conta na nossa vida. Existem desafios que nós não estamos conseguindo passar. Existem crises de relacionamento entre nós, entre irmãos, que nós não conseguimos lidar, se não houver uma interferência do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, cele este culto hoje, cele as nossas vidas hoje, cele o nosso coração hoje. Muitos estão programando parar, muitos estão pensando, já colocaram na agenda: eu vou parar, eu não vou continuar mais. Muitos que entraram aqui hoje já programaram: não estou dando conta. Mas receba hoje renovo do Espírito sobre a sua vida. Receba um óleo fresco sobre a sua vida hoje. Você não foi chamado para parar agora. Você não foi chamado para desistir.
Você não foi chamado para desistir. Você foi escolhido no ventre da sua mãe e passou por tantas tempestades. Não foi para parar. Não foi para terminar a sua vida apático, triste, cabisbaixo. Você foi chamado para viver para a glória de Deus. Sua casa é escolhida pelo Senhor. Deus escolheu a sua família. Deus escolheu a sua casa para ser uma chama neste tempo. Não pare. Receba um óleo fresco do Espírito sobre a sua vida hoje. Receba um toque no seu coração hoje. Chorabaço, eu te canto, orebaço, me canto, orebaço. Faz de novo, Senhor. Igreja de Éfeso, diz o Senhor esta noite: eu sei as suas obras, eu sei a sua fidelidade, eu reconheço a sua perseverança. Mas eu tenho algo contra ti, diz o Senhor. Abandonaste o teu primeiro amor. Volte às práticas das primeiras obras. Volte a orar, volte a jejuar. Volte a ler a Bíblia com prazer. Volte a cantar e adorar. Volte para a posição que eu te chamei. Volte a queimar. Volte a gastar tempo em oração, em clamor. Choramaço, eu te canto, orebaço. O Senhor está chamando os líderes dessa casa a rasgar os seus corações e não as suas vestes. O Senhor está nos chamando para madrugadas. O Senhor está chamando os obreiros dessa casa a voltar a subir monte, a voltar a colocar a cara no pó, a queimar por almas, a orar por salvação de almas, a pagar o preço. Sou eu te canto, orebaço, me canto, orebaço. O Senhor disse para a igreja de Laodiceia: eu tenho um conselho para você. Te aconselho a comprar de mim ouro. E o ouro fala de algo muito precioso. E a palavra que Deus tem para nós nesses dias é: eu quero que você dê o seu tempo para mim. O ouro do céu fala de tempo. Deus quer o seu tempo. Deus quer qualidade de tempo. Deus não quer só essas 2 horas do domingo. Deus não quer só essas 2 horas no domingo. Gaste tempo na presença de Deus. Gaste tempo na presença de Deus. Compre ouro dos céus. Tempo na presença de Deus. Algo que o diabo tem roubado da igreja nesses dias é o tempo. Mas nós não vamos dedicar o nosso tempo aos nossos prazeres, aos nossos sonhos pessoais. Nós vamos dedicar o nosso tempo ao Senhor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Coloque a mão no seu coração e vamos encerrar.
agradecendo a Deus por essa noite de despertamento. Obrigado, Espírito Santo. Que o nosso coração seja, Senhor, um trono onde o Teu Espírito Santo irá reinar. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória Obrigado, Senhor. Despede-nos com essa graça, com essa presença, Senhor. Iremos encerrar o culto coletivo, mas o culto pessoal irá continuar. Que cada dia dessa semana possamos prestar um culto a Ti, nas coisas mais simples da vida, seja no comer, seja no beber, seja no dormir, seja no acordar, nas nossas tarefas, que possamos glorificar o Seu nome. Amigo Espírito Santo, obrigado. Amigo Espírito Santo, obrigado por estar aqui no nosso meio. Amigo Espírito Santo, obrigado por essa atmosfera de glória. Obrigado por esse derramar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje para todo sempre. Aquele que crê, diga amém.